Israel revelou documentos secretos do Irã, nos quais está indicado que Teherã estabeleceu como principal objetivo a eliminação de Israel como Estado. Além disso, quando Israel iniciou a guerra contra o Irã, ele se baseou em dados de inteligência que, segundo suas declarações, indicam que o Irã atingiu o ponto sem retorno em sua busca para criar armas nucleares. Essas evidências levaram as forças de segurança de Israel a iniciar o ataque justamente agora. As informações foram apresentadas aos Estados Unidos e a outros parceiros ocidentais, o que desempenha um papel importante em suas decisões atuais sobre apoiar ou até mesmo se juntar a essa guerra. Netanyahu e sua equipe já declararam isso publicamente durante a guerra. E hoje a revista recebeu informações exclusivas que oferecem uma visão geral dos dossiês israelenses entregues aos aliados. E nós vamos analisá-los juntos nesta edição. Meu nome é Alexei Petchy. Vamos falar sobre tudo em ordem, mas antes de começarmos, peço que você se inscreva neste canal, deixe um like e escreva qualquer comentário seu. Além disso, inscreva-se no meu canal do Telegram Petchy News, o link está na descrição deste vídeo. Lá nós publicamos notícias em tempo real assim que elas chegam. Então, segundo a revista, as informações apresentadas por Israel incluem uma descrição detalhada dos esforços urgentes dos cientistas iranianos para criar um dispositivo nuclear explosivo. No dossiê são apresentadas duas provas principais dessa tese. A primeira, o grupo científico iraniano supostamente escondeu uma certa quantidade de material nuclear sobre o qual os inspetores da Agência Internacional de Energia Atômica não têm conhecimento. A segunda prova, os cientistas aceleraram seu trabalho e se preparavam para se reunir com os comandantes do corpo de foguetes iraniano, aparentemente para preparar a futura integração de uma ogiva nuclear com um míssil balístico. As avaliações de inteligência de Israel afirmam que um grupo de cientistas iranianos esteve envolvido por anos em pesquisas abertas e secretas. Esses esforços faziam parte inicialmente do Programa Oficial de Armas Nucleares do Irã, conhecido como AMAD, ainda será mencionado neste episódio. Acredita-se que o trabalho posterior dos cientistas foi realizado sob a égide da Organização de Inovação e Pesquisa em Defesa do Irã, conhecida pela sigla persa. E foi realizada sob o disfarce de atividades em áreas como vacinas contra a doença do coronavírus, 19 e tecnologias a laser. O dossiê israelense contém informações que afirmam que, cerca de 6 anos atrás, cientistas iranianos criaram um grupo secreto de progresso especial sob a liderança do ex-diretor Ahmad Fakhrizadeh. O objetivo do grupo era se preparar para um processo mais rápido de uso militar caso o líder supremo do Irã, Khamenei, tomasse a decisão de produzir uma bomba com urgência. Vale ressaltar que Fakhrizadeh foi morto por Israel em novembro de 2020. O grupo de progresso especial intensificou suas pesquisas no final do ano passado. Além disso, o relatório da Agência Internacional de Energia Atômica também comprova isso. Falaremos mais sobre ele posteriormente. O Irã ganhou um novo incentivo. O país se recuperou do efeito limitado de seus ataques com mísseis contra Israel e do enfraquecimento da defesa aérea devido aos ataques israelenses em outubro de 2024. Além disso, o Irã enfrentou o colapso de suas forças por procuração, como o Hamas e o Hezbollah. A inteligência de Israel afirma que estava planejada uma reunião entre cientistas iranianos e comandantes das forças aéreas do Irã responsáveis pelos mísseis balísticos. As informações transmitidas por Israel aos aliados afirmam que a reunião foi um ponto de virada, pois os comandantes militares das forças de mísseis foram, pela primeira vez, introduzidos aos segredos do programa nuclear, o que indica o início dos preparativos para a chamada integração do dispositivo nuclear com a ogiva do míssil. As novas alegações de Israel influenciaram a comunidade de inteligência americana, que tem diferentes pontos de vista sobre a ameaça iraniana. Lembro que, em março, Tulsi Gabbard, diretora da Inteligência Nacional dos Estados Unidos da América e opositora da guerra com o Irã, repetiu a opinião de que o Irã não está desenvolvendo armas nucleares. No entanto, a posição de Trump foi mais influenciada pelo ponto de vista israelense e no dia 17 de junho ele declarou, cito, "Não me importa o que ela disse", referindo-se a Gabbard. "Eu acho que eles estavam muito perto de criar uma bomba." David Albright, físico nuclear americano que presta consultoria para agências de inteligência, observa que a maioria das afirmações apresentadas nos recentes dossiês israelenses é, em geral, aceita pelas comunidades de inteligência ocidentais.
No entanto, ele reconhece que há declarações que são novas para ele, em particular as insinuações sobre um encontro iminente com os comandantes das forças de mísseis. Ele também disse que os analistas americanos concordam que o Irã acelerou a preparação para o uso militar do próprio urânio enriquecido. Mas mesmo que os analistas americanos reconheçam a intenção do Irã de criar uma bomba e o aumento dos esforços, eles podem não concordar que o país tenha cruzado o limite e que a ameaça seja realmente iminente. No entanto, autoridades israelenses falam sobre o ponto sem retorno, o momento em que Israel já não poderia mais impedir o avanço do Irã rumo à criação de uma bomba nuclear. Mas será que o Irã realmente esteve tão perto de criar uma arma nuclear quanto Israel afirma? Aqui consideraremos mais alguns pontos de vista sobre essa situação. A primeira coisa que os opositores da posição de Israel destacam agora é a declaração daquela própria Tulsi Gabbard. Ainda em 25 de março de 2025, a diretora de Inteligência Nacional dos Estados Unidos da América declarou ao Comitê de Inteligência do Senado que, segundo as avaliações da comunidade de inteligência americana, o Irã não está conduzindo trabalhos ativos para criar armas nucleares. No entanto, Gabbard observou que nos últimos anos aparentemente houve um enfraquecimento do tabu de longa data no Irã sobre a discussão pública de armas nucleares, o que provavelmente encorajou os defensores das armas nucleares dentro do aparato decisório do Irã. Ela acrescentou, abre aspas, os estoques de urânio enriquecido no Irã atingiram o nível mais alto e são sem precedentes para um Estado que não possui armas nucleares. Vamos continuar. No relatório de 22 páginas, desclassificado pelo Conselho da Agência Internacional de Energia Atômica no final de maio de 2025, não foi mencionado que o Irã estava tão perto de obter armas nucleares. Dizia que o Irã não permitia acesso a aspectos do seu programa nuclear civil e acreditava-se que Teherã recusava repetidamente a cooperação, especialmente em relação ao seu antigo programa nuclear secreto. O relatório da Agência Internacional de Energia Atômica concluiu que não era possível confirmar que o programa nuclear civil do Irã era exclusivamente civil. A Agência Internacional de Energia Atômica observa o progresso do Irã na construção de uma bomba, o nível de cooperação com os inspetores da Organização das Nações Unidas e seus estoques de urânio enriquecido. Sobre o primeiro ponto, a Agência Internacional de Energia Atômica, desde 2019, estuda partículas artificiais de urânio iranianas em 3 locais no Irã: Varamin, Marivan e Turkuzabad. Isso fazia parte do programa nuclear iraniano sob o codinome AMAD, que era conhecido há muitos anos e que, segundo declarações oficiais, teria sido encerrado supostamente em 2003. Mas no relatório da Agência Internacional de Energia Atômica conclui-se que esses, cito, 3 locais e outros possíveis locais relacionados faziam parte de um programa nuclear estruturado e não declarado conduzido pelo Irã até o início dos anos 2000 e que, em alguns tipos de atividades, foram usados materiais nucleares não declarados. Depois, o diretor da Agência Internacional de Energia Atômica, Rafael Grossi, declarou o seguinte ao Conselho. Infelizmente, o Irã repetidamente ou não respondeu ou não deu respostas tecnicamente confiáveis às perguntas da agência. O Irã também tentou realizar a descontaminação dos locais de inspeção, o que dificultou o trabalho de verificação da agência, ou seja, estavam tentando encobrir os rastros. A Agência Internacional de Energia Atômica concluiu que, após testes bem-sucedidos de explosão, o Irã pretendia realizar testes a frio com uma bomba totalmente montada, usando um núcleo de urânio natural ou empobrecido e não de urânio para armas. E realizou testes preparatórios contra explosões. E isso já indica uma preparação real para o teste de uma arma nuclear. Bem, caso contrário, por que realizar esses testes? No conjunto, essas conclusões confirmam a escala do programa nuclear do Irã, já revelado anteriormente, e também permitem supor que esse conhecimento, por assim dizer, não foi perdido na comunidade científica iraniana. Depois de 2003. A segunda questão aborda o acesso às instalações. No relatório da Agência Internacional de Energia Atômica diz-se que não lhe concedem o acesso exigido e não mostram os planos das novas instalações nucleares. E agora, atenção! Desde fevereiro de 2021, o Irã nega à Agência Internacional de Energia Atômica o acesso aos dados das fábricas de produção de centrífugas. Por que eu destaquei tanto o ano de 2021? Esse é justamente o período em que Joe Biden se torna presidente dos Estados Unidos da América e começa as negociações com o Irã para retomar o acordo nuclear ou tratado nuclear. A partir desse momento, o Irã de repente começa a negociar.
mas não permite que os inspetores da Agência Internacional de Energia Atômica entrem nas novas instalações nucleares em todo o Irã. Embora, como consta no relatório da Agência Internacional de Energia Atômica, várias câmaras tenham sido reinstaladas nas fábricas de produção de centrífugas em maio de 2023, a agência ainda não consegue acessar as gravações dessas câmeras. Isso leva a pensar que o Irã tem algo a esconder lá. Do ponto de vista do Irã, todas essas medidas foram contramedidas aceitáveis após a saída de Trump do acordo nuclear em 2018. Sem acordo, não há prestação de contas. Segundo a Agência Internacional de Energia Atômica, o Irã está acumulando estoques de urânio altamente enriquecido, ultrapassando muito os limites do acordo nuclear de 2015. Os estoques de urânio enriquecido a 60% no Irã aumentaram de 275 quilos no início de fevereiro deste ano para 408 quilos atualmente. Esse combustível já é suficiente para 9 ogivas, dependendo de quanto urânio altamente enriquecido está presente no núcleo de cada arma nuclear. O relatório da Agência Internacional de Energia Atômica também menciona a declaração de ex-funcionários iranianos, que sugeriram que Teherã agora possui todas as capacidades possíveis para produzir armas nucleares. Citação do relatório da Agência Internacional de Energia Atômica. Embora a atividade protegida de enriquecimento por si só não seja proibida, o fato de o Irã ser o único Estado no mundo sem armas nucleares que produz e acumula urânio enriquecido a 60% continua sendo motivo de séria preocupação. E então, a pergunta feita em abril de 2025 sobre quando o Irã poderá equipar suas ogivas de mísseis com armas, Grossi, o próprio chefe da Agência Internacional de Energia Atômica, respondeu: "As datas são sempre arbitrárias, mas não estão distantes. Isso, como vocês sabem, é uma questão de meses, não de anos." Então, as conclusões da inteligência israelense parecem bastante plausíveis. Aqui eu coloco reticências. Sua opinião, suas conclusões, escreva nos comentários abaixo deste vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar seu like.